A graça e a paz a todos vocês que nos acompanham pelo canal. Nós aqui fazemos reflexões bíblicas, apresentamos livros, resenha de livros e fazemos comentários de livros que nós adquirimos nas editoras cristãs. E hoje nós queremos dar continuidade ao unbox que nós fizemos semana passada. Na semana passada nós falamos sobre as teologias sistemáticas que nós adquirimos na mega promoção que fez ali a editora Cultura Cristã. Compêndio de Teologia Apologética de François Turrentini, a Dogmática de Herman Bavinck, Teologia Sistemática de John Frame e a Teologia do Novo Testamento de Donald Guthrie. E eu estava esperando chegar esta caixa com esta coleção. Ver se vocês conseguem observar uma história do pensamento cristão de Justus Gonzalez. É um material diferente desse aqui são teologias sistemáticas e aqui é a história do pensamento cristão. Bom, a editora Cultura Cristã vende somente dessa forma. Eu achei até interessante a caixa que ela mandou para nós, com o nome. Ela só vende a coleção completa, não vende livros individuais, volume 1, volume 2 e volume 3. Eu vou estar abrindo para a gente conferir como veio o estado dos livros. Esses livros tratam da história do pensamento cristão, de como se desenvolveu as principais doutrinas cristãs ao longo da história. As teologias sistemáticas, ela já vem abordando ali o assunto do desenvolvimento das doutrinas cristãs. No entanto, elas o fazem de forma resumida. Se nós queremos ter um aprofundamento na história do pensamento cristão, e é importante isso para quem estuda teologia, é bom nós adquirirmos obras específicas a esse assunto da história do pensamento cristão. Aqui será abordado como surgiram as principais doutrinas ao longo dos séculos, como elas vieram a ser apresentadas. Olha aqui, eles mandaram para nós, olha que interessante, esses marca-textos personalizados. John MacArthur, mandaram vários marca-textos para mim personalizados de John MacArthur. Interessante, legal. Eu tenho vários livros, já vai dar para estar colocando nos livros que a gente está lendo. E aqui está então os livros da editora Cultura Cristã. Vou colocar a caixa ali. Volume de número 1, volume de número 2 e o volume de número 3. Esse autor, Justo Gonzalez, é um autor que trata da história. Ele tem vários livros escritos na área da história do cristianismo e da história do pensamento cristão. Existe a história ilustrada do cristianismo, uma coleção dele também. E aqui é uma história especificamente sobre o pensamento cristão. É na primeira edição, e é a segunda edição revisada, ele vai tratar aqui de alguns assuntos importantíssimos. Aqui diz: esta série em 3 volumes foi completamente revisada pelo autor, fácil de ler, definitivamente atualizada. Ela apresenta o desenvolvimento do pensamento cristão desde os tempos da igreja primitiva, passando pela Idade Média, pela Reforma e pelo Iluminismo, chegando ao século XX. Justo Gonzalez acrescentou um capítulo sobre o século XX. À luz da erudição contemporânea, revisou inteiramente o texto e completou a bibliografia, percorrendo os principais pensadores cristãos e o desenvolvimento teológico da igreja.
Gonzalez coloca à nossa disposição uma das odisseias do pensamento cristão mais acessíveis e revisadas de autoridade. De fato, Gonzalez é uma autoridade neste assunto. Existem outros autores, e é bom que a gente tenha vários livros sobre a história do pensamento cristão, para que a gente tenha diferentes perspectivas de como o assunto foi abordado. Eu tenho alguns livros ali sobre a história do pensamento cristão que trata desse assunto. Existe uma teologia sistemática que complementa a teologia sistemática de Wayne Grudem, né? E Justo Gonzalez vai fazer exatamente isso. Ele vai tratar a história do pensamento cristão. Como eu disse, é importante ter as teologias sistemáticas. As teologias sistemáticas darão abordagem ao assunto do pensamento cristão. Terá que dar abordagem, porque ela vai tratar de assuntos como a Trindade, como a Cristologia, a Soteriologia, a doutrina do pecado, a doutrina do Espírito Santo e aí por diante. Então ela terá que falar sobre a origem, a definição dos termos, das palavras ao longo da história. Mas para a gente ter um entendimento mais pormenorizado, precisamos então dos livros da história do pensamento cristão, porque aqui vai tratar de forma específica somente sobre como se deu os debates, como se chegou às demais doutrinas. Então o livro primeiro aqui, que vai tratar até, acredito, ao 5º século da era cristã, traz assuntos importantíssimos. Vai falar sobre a igreja primitiva, sobre os pais da igreja, sobre a formação do cânon sagrado do Novo Testamento. Vai tratar aqui das controvérsias teológicas que se deu ao longo desses 5 séculos. Esses 5 séculos são importantíssimos para aqueles que estudam a teologia, para ter uma compreensão do que aconteceu. Depois nós vamos ter o segundo livro, que vai tratar, evidentemente, da Reforma Protestante, e depois o terceiro livro, que vai tratar aqui dos teólogos ou dos pensadores mais contemporâneos, os pensadores ali de 1800 ou 1700 para cá. E ele tem um livro à parte que traz a abordagem do século XX. Aqui há um capítulo que ele introduziu nesta coleção sobre o século XX, mas existe um livro do mesmo autor tratando especificamente dos pensadores já mais atuais de hoje. Então fica aqui a dica. Eu adquiri esta coleção na editora Cultura Cristã, na mega promoção que a editora Cultura Cristã fez. Estes livros saíram para mim com frete por R$ 91. O preço normal hoje comprado nas livrarias sai por R$ 190 a R$ 200 a coleção. Você vai encontrar preços promocionais entre 160, 170, vai variar um pouco, mas o normal ali é entre 190 a R$ 200 a coleção inteira. Se você não tiver assim paciência para esperar a mega promoção da editora Cultura Cristã, compensa comprar. A obra ela é maravilhosa, ela é de suma importância para a complementação daqueles que estudam a história do pensamento cristão. É uma obra que se faz necessário tê-la em casa para consulta ou para o estudo, e assim por diante, tê-la na sua biblioteca. Então compensa. Se você não tiver paciência, você pode estar adquirindo entre R$ 175 a R$ 190. Mas a editora Cultura Cristã costuma fazer as suas promoções uma vez por ano. Então se você quiser aproveitar a promoção, que vale muito a pena, ela varia ali de até 70% de desconto nas obras. Então é só ficar acompanhando ali nos sites, acompanhando os principais canais de indicações de livros cristãos, que eles também vão estar orientando quando chegar a data, e assim você poderá aproveitar e comprar livros importantes, livros
livros de referência para consulta, para estudos, com um preço bem acessível. Bem acessível. Então eu indico a obra de Justus Gonzalez, A História do Pensamento Cristão, a todos aqueles que desejarem adquiri-la. Vai acrescentar muito a sua vida. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou aqui no canal até aqui. Peço para que você, se você não deixou o seu like, deixe o seu like, isso nos ajuda no nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se e assim você estará ajudando nós a estarmos aí promovendo livros, fazendo reflexões bíblicas e trazendo um pouco aí do meio cristão para vocês. Um abraço a todos que chegaram até aqui, fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.